Quando eu conheci, eu tinha recém saído da empresa. Eu tive um momento bem ruim, vamos dizer, na empresa antiga, que me fez eu querer sair da empresa mesmo, sem estar com emprego. Cara, realmente era, o meu LinkedIn era bem montado por chat, por o robô. Então não tinha aquela pegada que, bota mais informação, bota mais dados, mas, cara, não, que tipo de dados que era colocado? Então isso, quando eu fiz o curso, realmente eu entendi o que seriam esses dados, o que seriam esses números, essas histórias, esses pontos, e começou a mudar bem o LinkedIn. Sim, foi uma transição de carreira. Faço desenvolvimento de fornecedores e faço controle de fornecedores, então ficou bem um mix entre PCP e compras, bem legal. O diferencial realmente foi saber contar a minha experiência. Olá, está começando agora mais um podcast dos Dedicados Especialistas, uma conversa com alunos e alunas do PRH que conseguiram emprego em menos de 51 dias. Tudo bem, Dô? Tudo bem, Henrique? Tudo certo? Show de bola, cara. Douglas, você conseguiu um emprego em menos de 51 dias usando o método PRH? Consegui em 36 dias o meu emprego. O tão buscado Eita! emprego. Foi qual área que você conseguiu? Qual foi o cargo? O cargo foi de especialista, né? Eu já estava no nível de especialista, mantive o nível de especialista e foi numa área mista, vamos dizer assim. Não é, eu trabalhava em PCP, estava querendo migrar um pouco também para a área de compras, eu peguei um meio do caminho entre PCP e compras. Então, Que legal. comecei a transição para a área de interesse. Bem legal. Que Fora que legal. foi Um compras, pouco mas de uma também transição de PCP. carreira, então? Sim, foi uma transição de carreira. Faço desenvolvimento de fornecedores e faço controle de fornecedores, então ficou bem um mix entre PCP e compras, bem legal. Que legal, Dô. E vem cá, nesse processo, qual foi o diferencial para você poder conseguir essa vaga que é um mix, né? Talvez até para a empresa era difícil encontrar uma pessoa com um perfil como o seu. O diferencial realmente foi saber contar a minha experiência, porque o que eles buscavam era alguém que tivesse conhecimento de PCP, que morasse em Santa Catarina. A empresa que eu trabalho, ela é de Belo Horizonte, então ela queria alguém que fosse em Santa Catarina para conseguir ter contato direto com os fornecedores de Santa Catarina. Então, e que tivesse conhecimento da área da empresa, que é o ramo têxtil. Então, o saber contar a minha parte de experiência têxtil, que não é tão grande, ela é uma experiência de poucos meses, mas foi o que realmente foi diferencial. Mostrou o que eles precisavam ter, que era uma pessoa com conhecimento de têxtil, com conhecimento de PCP, com disponibilidade para ir atrás de novos fornecedores. Então, esse diferencial de saber contar bem a história que eu tinha, esse pequena experiência para desenvolvimento foi o grande diferencial e a insistência. A Que insistência de legal, ficar Du. ali semana atrás de semana. E aí, pessoal, como é que tá o próximo passo? Como é que vai ser? Vamos seguir para a próxima entrevista? Não vamos seguir? E aquilo lá. Então, foi o grande diferencial, foi esses dois pontos. Não ser discreto, né? Como a gente fala dentro do PRH. Que massa. E me Exato. conte, essa pequena experiência aí, por curiosidade, foi de quanto tempo? Até para inspirar outras pessoas que falam, eu não tenho histórias, eu não tenho experiências. E no PRH a gente aprende que tem, né? Dentro da área têxtil foi de 6 meses. Dentro do PCP são mais de 8 anos, mas especificamente no ramo têxtil, 6 meses. Olha Então, só. foi pegar boas histórias desse período de 6 meses que encaixaram e demonstraram o potencial e foi o que precisou. Que legal, porque tem muita gente que fala, não, a experiência de 6 meses eu não vou colocar no meu currículo, eu não vou contar na entrevista, porque foi só 6 meses. Mas juntando E com eu tava outros pensando, pontos, né? para mim, eu falo, cara, não foi tão significativo. Será que eu coloco? Será que realmente vai ser o diferencial? Será que vai ser o importante? Só que daí, quando eu comecei a pensar, e realmente foram só 6 meses, mas foram tantas coisas desenvolvidas em 6 meses, que se eu não colocasse aqueles 6 meses, não estaria sendo fiel com a minha própria história. Então, Total. não estaria sendo legal. Eu estaria, pô, deixando muita atividade bacana, muito projeto desenvolvido, muito número extremamente chamativo fora do meu currículo. Então, foi que realmente foi o diferencial para essa empresa e para outras que estavam em processo, mas que não foram tão atrativas quanto a empresa que eu estou hoje. Cara, que legal. E isso é muito bonito, porque assim, realmente tem muita gente que fica achando que esse ponto ali, foi só 6 meses, mas
a gente aprende a valorizar o tanto de coisa que a gente fez em 6 meses. Para a empresa está com um problema que ela quer resolver em um mês ali, né? Tipo, quer resolver o quanto antes. Então, se você mostra em 6 meses, eu já fiz pá, 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 pá. Imagina o que eu posso fazer com vocês em 6 meses, em um ano, 2 anos. Se só em seis Exato. meses eu já fiz isso. Então, muito Sim, legal, Du. eu tô há 15 dias na empresa e já tem coisas ali que a gente tá botando pra frente e que, pô, é 15 dias. E já tem histórias, já tem pontos legais. Então, qualquer pequena história, qualquer pequeno período, eu acho que faz sentido realmente colocar. Tem momentos e momentos, mas sabendo contar bem a história e pra vaga correta, faz sentido. Muito bom, cara. E uma curiosidade, como foi que você me conheceu? Foi indicação de alguém? Foi no YouTube, LinkedIn, você lembra? Foi no LinkedIn. Eu estava passando o LinkedIn, estava naquele momento de buscar várias vagas, disparando o currículo, e aí apareceu o teu perfil, dei uma olhada, chamou atenção, participei da semana de mais Do curso aprofundada ali gratuito, né? do PRC, isso. E aí foi realmente onde me chamou a atenção, vi que o curso fazia sentido, que era voltado para pessoas que tinham boas histórias, que queriam ser pessoas não discretas, que eram pessoas que tinham um, um pensamento correto, vamos dizer assim, né, de não trazer mentira, não voltado para aquela máquina de faz post, faz post, faz post. Então isso me chamou a atenção e corrigiu muita coisa que eu estava fazendo, né? Caramba, A cara. forma de descrever, a forma de me portar no LinkedIn, a forma de onde aparecer realmente, o curso foi muito bacana, assim. Você estava desempregado ou estava empregado quando você me conheceu lá no LinkedIn? Quando eu conheci, eu tinha recém saído da empresa, que eu tive um momento bem ruim, vamos dizer, na empresa antiga, que me fez eu querer sair da empresa mesmo sem estar com emprego. E isso foi o diferencial, assim, sair da empresa, beleza, foi um acordo com o chefe, todo mundo feliz, né, por estar saindo, mas naquele momento eu estava desempregado e buscando alguma coisa para Cara, ajudar, e o teu curso foi uma luz que guiou essa busca por uma nova vaga. que bom que logo depois que você pediu, você me encontrou para não cair nessas mentiras de aumentar o SSI do LinkedIn, fazer postagens, né, ser um influenciador. Não sei se você chegou a ver conteúdos de pessoas falando sobre isso, né, na internet. Mas que bom que você não caiu Cheguei a aí. ver em outros momentos, até comecei nessa parte ali de, não, vamos fazer uma rotina aí, uma vez por semana, fazer uma postagem no LinkedIn, vamos lá buscar a vaga, disparar, 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 que isso realmente faz parte, mas sem estratégia, sem nada, não dá. Então, quando eu entrei no curso, realmente eu falei, não, essa primeira semana aqui eu não vou me inscrever em nada, pegava, via alguma vaga, eu olhava assim, pô, essa vaga aqui é legal, mas deixa guardado, deixa guardado, deixa guardado. Primeiro vamos estruturar, vamos planejar e depois vamos realmente fazer o disparo de currículos. E aí foi onde realmente foi diferencial, que também parei e percebi que realmente, cara, foi onde eu percebi que para mim fazia sentido uma transição de carreira, também aquele autoconhecimento de perceber o que que para mim fazia sentido, se eu queria Então, continuar na área de perceber que eu estava, se eu queria migrar para outra área, quais outras áreas me interessavam. Então, ali que começou a conversar as coisas. Eu tinha interesse na área de S&OP, tinha interesse na área de compras, tinha área de supply como um todo, eu tinha interesse. Então, eu falei, pô, não tem por que eu focar somente no PCP, tenho experiências para tentar migrar para essas outras áreas. E isso foi total. onde foi sendo diferencial. Total. E cada vez mais eu acho que o mercado ele vai estar buscando mais perfis assim que possam abraçar um pouco mais de tudo, ser um pouco mais generalistas, ainda mais com muitas tecnologias, IAs, enfim. Então, saber contar um pouco de cada experiência que a gente teve, cada história, vai realmente ser um diferencial para quem quer ter sucesso na carreira, né? Não só conseguir emprego, Uhum. mas ter sucesso. E me conte aí, quando você entrou no PRH, seu currículo, ele mudou bastante? Como é que era o currículo antes? Como é que Nossa, ficou depois? mudou demais. Mudou bastante mesmo. Cara, o meu LinkedIn era bem montado por chat, por o robô. Então tinha aquela pegada que, bota mais informação, bota mais dados, mas, cara, não, que tipo de dados que era colocado?
Então, isso quando eu fiz o curso, realmente eu entendi o que que seriam esses dados, o que que seriam esses números, essas histórias, esses pontos, e começou a mudar bem o LinkedIn. Fazia filtro, não colocava tudo, o que que eu tinha que colocar, o que que eu não tinha que colocar. Ali eu comecei a mudar e realmente colocar o que fazia sentido para estar no meu LinkedIn e também dentro do currículo, dentro do todo ali. Que legal, cara. Foi uma Que mudança legal. bem radical. Meu currículo mesmo era 4 páginas. Então, 4 páginas, sério? exa- ali foi a maior mudança, assim, sair de 4 para uma página, eu falei, não, não dá, não tem como é que eu vou fazer isso? Aí, pô, chegou em uma página, e chegou numa página e a vaga que eu peguei não foi por Gap, foi realmente através do currículo. Então, pô, mostrou que é uma página e é eficiente, é o que Que precisa, é legal, uma cara. página, não precisa mais que isso. Que Então, foi legal. bem bacana. Sempre que eu tô fazendo vídeo no YouTube, o pessoal fala: Rick, não tem como. É porque você não é especialista, é porque você não é líder, você não é gerente. Tem muito tempo de experiência, não tem como botar em uma página. Eu sei, não é para botar tudo. Não é para botar tudo. Eu tenho, dentro da área que eu teria para colocar lá, são 8 anos de empresa, são 8 anos de caminhada, mas não é toda a história que tem que estar lá. Então, isso que foi bacana, assim. Total. Foi saber entender a vaga, e o curso me ajudou muito a ter essas compreensões de, ah, não, isso aqui vai encaixar nisso aqui, vai chamar atenção, isso vai atender nisso aqui, vai chamar atenção. Então, foi muito legal os Cara, gatilhos, como utilizar na entrevista, como estudar para a entrevista, foi muito bacana. que legal, cara. E é muito louco, né? Porque assim, tem muita gente que fala, ah, Rick, não tem como. Velho, são mais de 190 dedicados especialistas. Assim, todo mundo usou o currículo de uma página, né? Pessoas com idades diferentes, com experiências diferentes, áreas diferentes, e é impossível a pessoa falar que isso aqui é mentira. Não tem como. É só assistir a 190 entrevistas. Sim, Você chegou a assistir alguma entrevista de dedicado especialista antes? assisti e realmente, antes de fazer o curso, eu pensava, cara, não dá, não vai bater. Pô, como que consegue? Enquanto estava fazendo o curso gratuito, eu falei, não, vou fazer um currículo de uma página. Não conseguia. Baixou de 4 para 3 páginas, baixou de 4 para 2 páginas, mas uma página e meia, mas em uma não fecha, não fecha, não fecha. Aí realmente comecei entendendo qual que era a estrutura real, Que o legal, que cara. colocar dentro daquele currículo, aí eu falei, não, cabe em uma página assim, e ainda recebi um esporro teu falando, pô, mas ainda cabe 3 linhas ali, coloca aquelas 3 linhas também. Foi Então, mesmo? Foi mesmo? come e Me ainda conta sobrou mais aí desse espaço. esporro. Foi um plantão de dúvidas? Como é que foi isso? Foi no plantão de dúvidas. Eu falei, ô Rick, dá uma olhada aí, vê se tá bom aí, dá aquela analisada geral no currículo, vê se tem o que melhorar. Ele falou, tem, tá bom, mas tem espaço. Preenche essas 3 linhas. Eu, pô, mas agora, antes era 4 páginas, agora não dá uma página e eu não sei o que colocar, porque para mim tá ok. Que Então foi legal, de um cara. extremo pro outro. Que legal, cara, que legal. Ô, Dô, e uma curiosidade, tem muita gente que fica na dúvida se vai entrar no PH não, porque acha que é só um curso gravado. Assim, eu tenho muita dificuldade de explicar um pouco mais da comunidade, dos momentos de mentoria ali ao vivo, do PHD e tal. Você também achava que ia ser apenas um curso e tchau? Como é que foi pra você antes de conhecer o PH? Fiquei com medo. Fiquei com medo, pô, porque a gente olha a plataforma que é, tudo, e, cara, tem muito curso que é realmente contratou, agora se vira com a plataforma e vai. Só que o todo realmente ajudou bastante, assim, em momentos que a gente está naquela situação de desemprego e tu não tá sozinho, tu tem outras pessoas que estão passando pela mesma situação que tu, e tu vê que uma pessoa conseguiu, outra pessoa também conseguiu, tu tem uma motivação, tem dias que, cara, é difícil, que tá para baixo, que bate, aí lá no grupo o pessoal começa a conversar, tu fala que tá num dia ruim, o pessoal te ajuda. Eu vi muitas pessoas que ali que participaram, que, cara, que eu vi que tinha dias bem difíceis e que não tinha um suporte dentro da família, mas ali naquela comunidade, naquele grupo, tinha pessoas para ajudar. Tinha pessoas ajudando, trazendo vagas para dentro e reindicando para vagas. Então, a comunidade como um todo, ela é realmente um porto seguro, uma alavanca, um pouco de tudo ali. Então, realmente ajuda bastante.
E tu também se motiva depois que tu consegue a vaga, fala, ó, pessoal, vem cá, essa empresa é legal, tá bacana, vem trabalhar Total, junto. Temos um, total. então uma pessoa puxa a outra, e isso é muito, muito legal, assim, eu gostei bastante, a É de comunidade. fato, é realmente uma comunidade do bem, né? Que assim, eu tento falar isso, as pessoas não entendem, só entendem quando entra, mas por incrível que pareça, não tem ninguém querendo puxar o tapete do outro, tá todo mundo Sim, torcendo pelo sucesso do outro. A turma 14, que foi a sua turma, veio pra estourar os top 200, falar, Rick, esquece esse número que a gente vai bater essa meta e seja o dedicado especialista 195, então não tem como falar pô, que massa. não tem como falar que não vai bater isso aqui, porque vai bater com certeza os top Não, e já 200. teve, depois que eu saí, já teve outros que foram, depois que a gente marcou a entrevista, já teve outros, e hoje teve mais um, então, pô, cara, é muito legal. E a gente vê Total. que todo mundo comemora por todo mundo apoia todo mundo, e mesmo todo mundo em cada canto do Brasil, tem aquele apoio, aquela ajuda. Então foi muito, muito, muito necessário ali a comunidade, e continua sendo, né, no dia a dia também, para apoiar, para tudo, é bacana, é muito bom. Perfeito. Muito bom. E me conte uma coisa, lá no processo de entrevistas, você me parece uma pessoa ali que sênior, que consegue conversar bem e tal, mas o PRH, ele te ajudou a melhorar as entrevistas também? Como é que foi isso? Muito. Fazia 8 anos que eu não fazia uma entrevista de emprego. Então, tu participar de um. Tá totalmente desatualizado do processo, não tá mais naquele feeling de fazer uma entrevista, outra entrevista. Então, isso bate bastante. Tu chega, trava, vai, passa na primeira etapa, chega na segunda, pô, como me portar, como entender, qual que é a situação, como portar com o RH, como portar com o gestor, como portar com o diretor, como seguir para uma entrevista de teste, alguma coisa nesse sentido. Então, ter esse direcional ajuda bastante, né? E me auxiliou bastante, assim, eu tive, no processo como um todo, eu conversei, a primeira entrevista, não teve conversa exclusiva com o RH, né? Teve com a gestora direta da área, com o diretor da área e com o CEO. Então, posturas diferentes, entrevistas até que em alguns momentos eu falava assim, pô, mas essa pergunta parece que não casa. Só que parava, pensava um pouquinho, mas aqui encaixa um método assim, e isso remete a isso. Então fazia já dar uma compreensão melhor pro processo. Então sentia mais tranquilidade, sentia uma paz maior para responder uma pergunta que às vezes tu acha que tu não está preparado, mas quando tu para, pensa um pouquinho e fala, opa, se eu seguir dessa forma aqui, vai casar. Eu vou conseguir Total, ativar aquele gatilho que eu quero ativar. Vou conseguir casar com aquela história que eu acho que aqui vai ser bacana. Então, ter esse preparo ajudou bastante, assim. Pô, tá totalmente desacostumado, totalmente despreparado para fazer uma entrevista, realmente. Então, total, tanto que cara. antes eu fiz algumas e eu já saía da entrevista falando, cara, que catástrofe. Foi mesmo? Cara, e é legal porque assim, lá no curso gratuito eu falo para as pessoas, ó, são dois pilares no nosso método, histórias e comunicação. Aí quando a pessoa entra no PH, fala, meu Deus do céu, mais de 100 aulas para poder falar de dois pilares, histórias e comunicação. E de fato é muita aula, muita coisa que a gente fala. Mas depois que a gente vira dedicado especialista, não sei se você tem essa sensação, realmente você vê, cara, são dois pilares. É saber Uhum, as melhores sim, histórias e contar essas histórias no currículo, no LinkedIn, nas entrevistas. E quem aprende não depende, né? Hoje você não precisa ficar sim, pagando ninguém para fazer o LinkedIn para você, fazer o currículo para você, ou sim. entrevista para você, porque você já dominou o método, né? Sim, não, eu vou falar aqui para ti que algo que eu deveria estar tapando os olhos para falar, mas a minha esposa, ela foi chamada, um headhunter chamou ela no LinkedIn. Aí ela, o que que tu viu ali do curso do Rick que tu acha que é legal? Eu falei, ó, faz isso, se posiciona dessa forma na entrevista que vai fazer tu aparecer mais. Eu fui em 36 dias, ela foi em 15. Então, se Mentira! quiser botar não, e ela não estava desempregada, ela estava participando ali. Se ela saiu do Red Hunter chamar para eles quererem contratar ela em 15 dias. Então, se quiser colocar o 95/96, dá para colocar aí. Então, Que isso foi só legal! com alguns toquezinhos, coisas bem básicas, assim, de postura em entrevista. Total, E, cara, foi fantástico, assim, o método realmente sério. funciona muito bem.
Então, E ela é de que área? Curiosidade. ela é de área de compras mesmo. Ela é de Ela, área de compras, entendi. é, ela era uma Que vaga de legal. compras, veio para uma outra empresa, chamaram ela não vai ir para essa empresa, realmente não fechou na parte salarial, não casou, mas assim, o método funciona, é bem claro que funciona. Total, Ela só com total. algumas melhorias, já claro, com todo o conhecimento dela, poucas melhorias ela fez a vaga acontecer. Perfeito, Então, cara. se a pessoa acha que, ah, não, mas é pouca coisa, não é pouca coisa. Tu vai ver que para cada, são 100 aulas, como tu falou, mas para cada parte que tu pode passar, tem algum videozinho lá bem claro que vai te ajudar, vai te direcionar e vai te deixar um pouco mais seguro para fazer Total. aquela entrevista, aquele currículo, aquela candidatura, vai ser bem interessante. E é um investimento, se a gente parar pra pensar em família, né, no seu caso, você e sua esposa, é um investimento de família, que eu sempre falo, fala com sua família, você que está desempregado, tenta. É um investimento de família que dá retorno. Se você parar para pensar, eu acho, uma suposição, que o seu futuro salário é maior do que uma parcela do PH. Não sei. É maior do que uma Sim, parcela do sim, com PH? certeza. O salário como um todo é maior que o curso do PRH. Então, pode-se dizer que o que eu ganho em um mês, se eu tivesse ficado mais um mês desempregado, tá pago o curso. E, com certeza, me auxiliou muito em acelerar a minha contratação. Então, eu tirei Total. dinheiro de reserva, falando assim, não, vou confiar nesse cara, vou confiar no que ele está prometendo. Se ele não cumprir, nós vamos brigar. Eu sou italiano meio grosso, mas nós vamos brigar. Mas, cara, mais do que comprovado que funciona. É Total, cara. absurdamente, funciona muito bem. É. Não, e é legal porque eu sempre deixo claro, né? Assim, ó, se você não conseguir o seu emprego, a gente devolve o seu dinheiro se você tiver feito todas as aulas, participado dos plantões ativamente, pedido feedback e tal. E tem muita gente que compra o curso, não assiste as aulas, não participa dos plantões perguntando, pedindo feedback, e depois fica reclamando. Aí também a pessoa é um descarado, né? Não tem É, como. o curso é uma ferramenta, né? Mas a pessoa tem que utilizar a ferramenta, né? Não dá para Total, culpar a ferramenta por ela não ser eficiente, se não usa, não sabe usar. total. Então, Total. não tem como. E é uma dedicação de ambos os lados, né? Tem a minha dedicação de construir um material organizado, estruturado para vocês que gera resultado, a minha dedicação ali nos plantões, nas imersões que a gente tem em tudo, e tem a dedicação do outro lado de vocês também, estudando, aplicando, né? Pedindo feedback, como você falou do currículo que você pediu, é que isso que vai mudar o jogo. Me lembra uma coisa, você chegou a participar do PH Day, do evento que a gente teve? PRHD eu não consegui participar, queria muito ter participado, só que tive um compromisso no dia, que eu pô o dia inteiro, e infelizmente eu não consegui participar. Ah, Aí caramba. depois assisti uma parte, assisti outra, mas Para fazer o não checklist consegui lá, né, tirar que a meu gente dia. recomenda. Top, muito bom, muito Isso. bom. Não, que fica de sugestão aqui para quem ainda está na comunidade do bem, que ainda não conseguiu emprego, porque o PH dele tem uns pontos que pode ajustar bastante a rota da pessoa para poder, ela que talvez não esteja gerando resultado. Mas aí, pegando esse gancho, eu queria saber de você. Se você fosse indicar aí uma coisa dentro do nosso método PRH que deu muito certo para você, um grande acerto, para indicar para a galera da comunidade do bem que ainda não virou dedicado especialista, o que você falaria para essas pessoas? Cara, o que eu falei antes ali, né, a questão da insistência foi muito importante para mim, porque foi o que acelerou a minha vaga, na verdade. Porque se olhasse o momento da empresa, eles estavam tão sobrecarregados de demanda que eles precisavam que alguém tivesse lá, ô, cara, essa vaga aqui que vocês estão precisando aqui, ó, podia estar preenchida para a data que vocês precisam dessa urgência toda e funciona. E foi realmente o que aconteceu. A empresa tinha o patamar deles principal era atender um volume da Black Friday e eu ter entrado antes da Black foi o que fez eles conseguirem muito volume Que legal, para cara. acelerar e não ter ruptura no período, e bater meta no final do mês. Então, cara, tá ali cobrando eles, mandando mensagem ali, mandando mensagem para o diretor, mandando mensagem para a coordenadora, não, não insistentemente todos os dias, mas foi um diferencial muito grande, assim, a mostrar interesse pela vaga foi Que o que legal, mais me cara. fez, assim, deixar de ser um discreto e virar um dedicado especialista, assim. Foi E é muito louco porque tem muita principal gente que fica com vergonha, né? Tipo assim, pô, eu não quero incomodar e tal, mas é como você falou, assim,
é o melhor para a empresa, você está fazendo isso porque você sabe que você tem algo de valor que pode ajudar a empresa, e às vezes eles estão tão no caos de muita coisa, muita correria, de não conseguir se organizar, que é bom ter um candidato que organize para eles como você fez. E a gente no método até indica, né, as 3 cobranças, a padrão, a empática e ali a de desapego. Então, não sei se você chegou a fazer a do desapego, se deu tempo, ou se foi mais a padrão ali do tipo, pô, e aí, como é que tá o processo? E depois, eu sei que tá Eu corrido fiz, por aí. eu fiz muito a empática, porque eu tive alguns contatos com eles, né? Um até presencial, eles são de Minas Gerais, mas eles estavam em Santa Catarina, a gente fez um bate-papo bem casual, nada de entrevista fixa, mas já para dar aquela pulguinha na orelha deles, lembrar, ter aquele contato. Ficar A empática marcado. foi muito diferencial, foi bastante, mas assim, vamos dizer assim, entre a última entrevista e a proposta foi mais cheque. Eu estava nessa vaga e outras duas já na cara do gol. Então, essa que era que eu tinha mais interesse, que era que eu via que melhor se encaixava para minha questão de vida no momento. Eu cheguei para eles e falei, e aí, como é que tá? Ela, não, estamos vendo aqui, o pessoal está estudando para te fazer uma proposta. Eu falei, ó, assim, tem outras empresas também na jogada, então se vocês demorarem muito, pode ser que não dê mais tempo. Cara, foi 2 dias. Cara, Então, entre gatilho a mental nele. jogada ali e o todo, foi fantástico. Em nenhum momento eu menti falando que não, já estou com proposta na Total, mesa, não, mentira, não estaria fazendo, estaria contando uma inverdade que eu não acho legal, mas falei, ó, não estou só em vocês, tem outros processos. Então, se perfeito. vocês têm esse interesse realmente, vamos acelerar aí, que estou louco para começar. Tanto que a Total, proposta cara. chegou num dia, 2 dias depois eu já estava começando na empresa. Então, foi Caramba. acelerado. Não, foi. Então, quando que tu pode começar? Quarta-feira, se vocês quiserem, eu começo. Isso era segunda-feira. Ela, não, então quarta-feira vamos começar e já te botamos nos temas, já tudo, e começou já assim, bem Que legal, acelerado, cara. nada de esperar. Que legal. Cara, e esse negócio de gatilho mental, né? Que a gente ensina dentro do PH também, que eu não falo dentro do YouTube, porque é uma ferramenta muito poderosa, que infelizmente muita gente do YouTube desleal ia usar para o mal, mas eu falo para vocês, vou ensinar uma parada muito poderosa, que a gente tem que usar para o bem, somos uma comunidade do bem, não vamos usar para o mal. Só os dedicados especialistas do bem que vão usar essa parada aqui. Da mesma forma como eu uso no marketing, isso aqui é um gatilho mental, uma prova social, né? Outros pontos que eu boto no curso gratuito também são gatilhos mentais, mas para o bem, porque eu sei que o PH é o melhor investimento que a pessoa pode fazer. Talvez se não tivesse tanto gatilho no curso gratuito, você não estaria aqui para dar depoimento, não estaria empregado, né? Sim, sim, e outra coisa, essa parte do gatilho, principalmente, não é algo que tu vai usar exclusivamente na tua entrevista, no conseguir emprego. No dia a dia, com lidar com pessoas, tudo, tu até começa a olhar assim, pô, essa pessoa tá usando esse gatilho na cara de pau comigo? Sério mesmo? E aí tu fala, pô, e eu tô caindo ainda. Então Você é sabe bacana, que. né? Tu usa, tu começa a entender, começa a se Total. portar de uma forma melhor, fica muito legal, assim. Que Então é legal, bem cara. bacana. Muito bom. E para você agora, como vai na área de compras também, né, cara? Esse vai ser muito, muito bom essa parte. E me conte, se você pudesse voltar atrás, o que você teria feito diferente aí com a experiência que você tem hoje? Cara, primeiro ponto, eu fiquei em torno de um mês e meio desempregado antes, só no buscar. Queria ter te conhecido antes, queria já ter entrado antes, então já começado antes, porque teria encurtado bastante o período todo desempregado. E talvez eu teria focado um pouco mais no início, na parte de me autoconhecer. Eu me autoconheci bastante, fiz ali, deu resultado, mas à medida que ia evoluindo também, a gente ia fazendo as postagens e falava, pô, mas será que é realmente esse o caminho? Então eu vi que se eu tivesse, talvez, em vez de ter gastado um dia, dois na parte de entender qual que era o meu objetivo principal, eu tivesse gastado um pouquinho mais, eu Total. talvez tivesse sido um pouco mais assertivo nas vagas que eu me candidatei, assim. Dei Perfeito. uma vaga que realmente é o que eu gostaria, estava no caminho que eu gostava, que eu queria, mas talvez se tivesse feito esse pensamento um pouquinho mais
profundo tivesse ido para esse caminho um pouco antes, assim. Em vez de Perfeito, 36 dias, cara. tivesse sido ainda um pouco menos. Provavelmente. Mas acho que fica legal para uma dica para a galera do PRH mesmo, porque assim, às vezes o autoconhecimento é o primeiro passo. E a gente faz na empolgação, né? Quando entra no curso e tal, com uma maturidade que talvez ainda não esteja tão pronta, da mesma forma como depois, quando você passa pelos plantões de dúvidas, quando você vê o curso lá de LinkedIn, de entrevista e tal. Então, para quem está travado, muitas vezes voltar para o autoconhecimento para ver se está mirando na vaga ideal certa pode ser um ponto aí que vai mudar o jogo, né, no processo Sim. da pessoa. E Então o fica que a eu vejo dica. também, assim, o autoconhecimento, a gente quando faz, a gente está muito pensando na frente, porque, cara, cada dia que passa é um nervosismo a mais. No meu caso, eu era PJ, então não tinha nem a segurança do. A minha segurança financeira era a minha reserva. Então, eu pensava, meu Deus do céu, cara, o que que eu tenho? Eu tenho que acelerar, tenho que acelerar, tenho que acelerar. Porque eu preciso de um emprego para. Porque em algum momento essa reserva pode acabar. E, cara, se eu tivesse perdido um dia a mais, talvez com mais paciência, com mais concentração ali, talvez já tivesse saído um pouco melhor, que foi lá, fez um ajuste no LinkedIn, aí depois parava, opa, calma aí, isso aqui eu posso fazer um pouco melhor. Porque daí tinha aquela pensamento um pouco mais tranquilo, falava, cara, não Perfeito. é bem esse direcional, é para esse. Então ainda teve alguns ajustes que se eu tivesse ido com um pouco menos de ansiedade, teria sido Total, feito melhor, assim. total, cara. E me conte, como é que você está se sentindo hoje como nosso dedicado especialista no número 195? O que que É muda no isso, Douglas mano. antes do PRH e agora sendo dedicado especialista? Pô, muda muito. Planos para frente, já pensando em novas viagens, já aqueles sonhos que antes estavam, que parava, pensava, pô, isso aqui em 3 meses atrás eu estava pensando em fazer, agora já não dá mais. Então, isso muda bastante, a autoestima também melhora bastante, porque a gente se sente novamente como uma pessoa completa, né? Com afazeres, com responsabilidades, com tudo. Total, Então, estando nesse ponto, melhora bastante, assim, e o todo que a gente tem por trás do curso, né, que tem a comunidade, a tua equipe, e o teu apoio como um todo, de todos os lados, isso traz um empurrão, assim, é como um estilingue, assim, realmente. Tu tá tentando se puxar para frente, o pessoal tá te empurrando para. Tu tá tentando se puxar para trás, o pessoal tá te empurrando para frente. Então isso é muito, muito legal, assim. Tem que dias legal, que cara. realmente tá difícil, tem dias que tu vê que, cara, é melhor eu me concentrar aqui no meu mundinho, em melhorar o meu interior, e tem dias que, e esses dias é muito importante o apoio como um todo, então é muito bom Total. mesmo. Total. É muito mais rápido se a gente está acompanhado do que tentando sozinho, ou dando morro em ponta de faca, sem ter feedback, sem ter outras pessoas vivendo o mesmo processo. Então, fica a sugestão aí para quem está na dúvida. E se alguém quiser saber se você é de verdade, se eu paguei você para estar aqui e tal, elas podem falar com você no LinkedIn, Dô? Claro, estou à total disposição e à total disposição para recomendar o curso como um todo. Boa. Douglas Ifen Zancanaro. É assim que fala? Douglas Zancanaro. Como está escrito aqui, Perfeito. só boto o Perfeito. tracinho. Perfeito. Então, eu vou pedir para a minha editora colocar aqui para as pessoas poderem se conectar com você. Cara, Dô, muito, muito, muito obrigado por esse depoimento, pelas estratégias, por essa conversa que acho que vai inspirar muita gente. Tenho certeza, não sei você, mas eu tenho certeza que a gente vai bater os top 200. Hoje está muito mais claro para mim. Com vocês da turma 14, esse é o 195, faltam 5 para eu gravar só, para a gente bater esse número. E a meta agora é 1.000, né? Tem que chegar nos 1.000 dedicados a especialistas, não pode ir aumentando de 100 em 100 não, tem que ser já subir para 1.000 para ficar mais desafiador. Não, bota um top 500 ali para ter uma comemoração no meio do caminho ali, botar uma meta mais baixinha para fazer uma festa no meio do caminho. Mas com certeza, de presente de Natal, tenho certeza absoluta que vai bater os 200. É certeza absoluta. Aí que o pessoal Total, lá tá cara. bem dedicado, o pessoal tá bem empenhado e o curso funciona muito bem mesmo, aí, que é fantástico, assim. Se parar, prestar atenção e se dedicar, vai funcionar. Independente de qual nível hierárquico, em alguns um pouco demora um pouco mais, em outros demora menos, mas, cara, vai funcionar. Vai dar certo. Total. Certeza que vai dar certo. Total.
E para quem não sabe, 51 dias é uma homenagem para meu pai, que faleceu com 51 anos de idade, tinha esse projeto, mas não foi para frente. O que a gente sempre fala que o importante é o emprego, independente se é menos de 51 dias, depois dos 51 dias, o que importa é o emprego, mas que é possível um emprego em 36 dias, em menos de 51 dias, é possível. E tá o Douglas aqui para provar que é possível. Então, cara, obrigado mesmo. E eu te espero na CRH, viu? Você tem perfil da CRH, tem perfil para poder crescer aí, de verdade, junto com a gente. Eu acho que seria um bom investimento de família aí, nos próximos Ah, passos aí para sim, 2026. com certeza. O momento agora é dar uma estruturada, fazer Ah, o acompanhamento, reconhecer agora a empresa, né? Começando do zero, né? total. Mas um plano de carreira ali é realmente muito importante e eu penso em fazer sim. Não dava para agora, mas futuramente Claro, claro. está nos planos. Show de bola, Dô. Obrigado, viu, cara? Um abraço e a gente vai se falando, Valeu, velho. tchau, 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 tchau. Henrique.